Há fogo que não se apaga, uma chama que arde em mim. Que bom que você está aí. Eu estou aqui e conosco está o nosso Deus, porque é assim mesmo. Jesus promete que quando nós o buscamos de coração, Ele nos ouve, Ele está conosco, Ele nos acompanha e nos abençoa. Eu estou aqui buscando a Deus com sinceridade. Eu sei que você aí também. Por isso a bênção de Deus está sobre nós, porque o Senhor é bom. E convido você a ler comigo o texto bíblico que está na carta aos Romanos, capítulo 7. Vou ler os versos 22 a 24 inicialmente. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Você percebe, Paulo aqui está falando de uma guerra, não é? De uma luta que é travada na mente e no coração de todo ser humano. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, uma guerra, um conflito instala-se dentro de nós. É o conflito entre a carne e o espírito. Muitas vezes, nos escritos de Paulo, essa expressão carne é usada como significado de natureza pecaminosa, e o Espírito é uma referência ao Espírito Santo. Então, essa guerra que se instala dentro de nós, quando nós recebemos Cristo como nosso Senhor e Salvador, é esse conflito entre nossa natureza pecaminosa, com a qual nós já nascemos, e com o tempo vai se desenvolvendo na medida em que vivemos nesse mundo de pecado. E o Espírito Santo que passa a habitar em nós, a partir da nossa entrega a Cristo. Veja, a conversão não destrói, não aniquila com a natureza pecaminosa. A verdade é que nós passamos a viver com essas duas naturezas, a natureza carnal e a natureza espiritual. E na medida em que você vai alimentando sua natureza espiritual e aprofundando sua experiência com Deus, a natureza carnal vai sendo dominada, vencida. Mas se não cuidarmos, mesmo após a nossa conversão, se nós não buscarmos uma experiência de comunhão profunda com Deus dia a dia, a natureza carnal ela volta a crescer e se fortalecer. E você sabe, há muitas pessoas que, infelizmente, elas deixam o caminho de Deus depois de se converterem, de se batizarem, de andarem um pouco com o Senhor, mas negligenciaram a comunhão com Deus e a carne venceu o espírito. Somente por meio de um permanente relacionamento com Cristo é possível nós vencermos nossas tendências pecaminosas, nossa natureza carnal. Veja que Paulo aqui fala de um drama, né? Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Como que dizendo assim, na minha mente, pela minha razão, eu tenho prazer na lei de Deus, no caminho de Deus, mas eu vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros, compreende? Ele está falando aqui dessa natureza carnal, pecaminosa que está dentro de nós e quer nos levar ao pecado. E Paulo diz, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Como que dizendo assim, como eu sou indigno, mesmo conhecendo a lei de Deus, muitas vezes eu quero andar por um caminho contrário à vontade de Deus, vontade de Deus que eu sei que é o melhor para mim. Como sou miserável, quem me livrará disso? E a resposta, verso 25, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. E no capítulo 8, verso 1 agora, pois já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Oh, aleluia! Tem um jeito sim de você e eu vencermos a natureza pecaminosa, tem um jeito sim de não vivermos dominados pela lei do pecado, sim vivermos de acordo com a santa lei de Deus, em harmonia com a vontade de Deus. O segredo é estar ligado a Jesus todo o tempo, porque não existe condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Mas lembre-se disso. É preciso estar em Cristo Jesus, verdadeiramente em Cristo Jesus. E com esse pensamento te convido a orar juntos. Louvamos-te, Senhor, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque quando Ele está conosco, em nossa mente, em nosso coração, o mal é vencido, a carne é anulada e o Espírito Santo triunfa. Concede-nos, Senhor, essa experiência e essa vitória em nome de Jesus. Amém. Que mensagem poderosa, não é? A luta entre a carne e o Espírito é real, mas a vitória é certa para quem permanece em Cristo Jesus.
Não importa o tamanho da sua batalha interior, com Jesus ao seu lado você não está sozinho. Permaneça firme, busque a Deus todos os dias e viva pela fé. Que o Senhor te fortaleça, te abençoe e te conduza sempre pelo caminho da salvação. Até o próximo vídeo e não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe essa palavra com alguém. Deus lhe abençoe. Queimarei para sempre, Senhor, em tua paixão. Teu fogo consome meu medo, é minha salvação. Nada neste mundo pode apagar